Cepom e EMOSC podem ter serviços prejudicados devido ao atraso no repasse de verbas. E mais, edital Sebrae de Inovação disponibiliza 20 milhões de reais para micros e pequenas empresas. Alerta, direção do Hospital São José atenta para a ação de golpistas que tentam se beneficiar em nome da instituição. Encontro debate ampliação do mercado externo para produtos brasileiros. No esporte, Roberto Cavalo altera o Tigre para o compromisso de hoje diante do Paraná. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 22 de julho de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Cepom e EMOSC podem ter serviços prejudicados devido ao atraso no repasse de verbas. A repórter Morgana Salvador nos traz mais informações. O atraso no repasse de recursos do governo de Santa Catarina para o Centro de Pesquisas Oncológicas, o Cepom, e o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o EMOSC, acabou provocando suspensão de alguns serviços, como atendimento de novos pacientes com câncer e outras doenças graves. A dívida já é algo em torno dos 50 milhões de reais. Somente a Cepom deveria receber 6 milhões por mês do governo. O atendimento continua para aqueles que já estão em tratamento, no entanto, novos pacientes devem ficar na fila de espera. Já a respeito do EMOSC, se a dívida não for paga até o mês de agosto, alguns tipos de coleta de sangue e de medula podem ser comprometidos. A Secretaria Estadual de Saúde aponta que 68 milhões foram repassados para o Cepom e o EMOSC somente este ano e que no mês de agosto pretende regularizar a situação. Morgana Salvador para o Informe Região. Apoiar novos projetos é o edital Sebrae de Inovação, que vai destinar 20 milhões de reais para financiar ideias de micro e pequenas empresas. As inscrições estão abertas. Inovação, palavra de ordem neste lava-jato. Há 2 anos, cansados de esperar na fila para lavar o carro, 3 jovens tiveram a ideia de criar um aplicativo para agendar as lavagens. Junto com o aplicativo, nasceu o lava-jato. Para o cliente, o fato de ter um aplicativo vai permitir que ele saiba a hora que começa e que termina a lavagem dele. Isso é legal por quê? Porque ele consegue se planejar e ele perde menos tempo, né? Porque hoje o cara vai perder 2, 3 horas do final de semana dele para lavar o carro dele num lava-jato convencional de fila. E aí ele pode vir aqui agendar, sabe a hora que começa, termina e pode passar mais tempo com a família dele, ter o serviço dele feito do mesmo jeito. Ter uma boa ideia às vezes nem é o mais difícil na hora de empreender. O problema muitas vezes é a falta de dinheiro para colocar a ideia em prática. Se esse é o seu caso e você é um micro ou pequeno empreendedor, preste atenção nessa dica. Estão abertas as inscrições para participar do edital Sebrae de Inovação, que vai distribuir 20 milhões de reais em 2 anos. A ideia é dar um empurrãozinho às empresas para que ideias inovadoras saiam do papel. O edital tem 2 modalidades: desenvolvimento tecnológico, que inclui, por exemplo, a criação de aplicativos e jogos. A outra é chamada de encadeamento tecnológico. Aqui, a ideia é desenvolver algo para ser utilizado em uma grande empresa. Por exemplo, um sistema eletrônico para carros que pode ser aproveitado pela indústria automotiva. Para concorrer nesta modalidade, o projeto deve ter a parceria de uma média ou grande empresa. Vão ser selecionados projetos de 25 estados. Amapá e São Paulo ficaram de fora porque não aderiram ao edital. O prazo para execução dos projetos é de 2 anos e o limite do subsídio é de R$ 120 mil por iniciativa, sendo obrigatória uma contrapartida financeira de até R$ 80 mil por parte das empresas selecionadas. As inscrições vão até o dia 23 de setembro e os detalhes estão disponíveis no portal do Sebrae. O edital foi lançado em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
A gente consegue ver muitas oportunidades de negócio por todo o país e o que a gente precisa como governo é justamente dar oportunidade para essas empresas serem treinadas em negócios para transformar essas ideias e tecnologias em negócios bem-sucedidos. A diretoria do Hospital São José alerta: estão usando o nome da instituição para ganhar dinheiro de forma indevida. É preciso ficar atento para não cair em mais esse golpe. Em nota oficial, o Hospital São José informou à população que não fazem um tipo de pedido financeiro, seja via telefone ou através de voluntários. Uma denúncia chegou através da comunidade, afirmando que as pessoas se passavam por voluntários do hospital e pediam colaboração de porta em porta. A entidade nega qualquer envolvimento com pedido de ajuda financeira. Com isso, a direção do Hospital São José solicita que a população não atenda a nenhum pedido de ajuda neste sentido, já que se enquadra em um golpe. A seguir, Roberto Cavalo altera o Tigre para o compromisso de hoje, diante do Paraná. Representantes do agronegócio e do governo federal debateram a ampliação do mercado externo para os produtos brasileiros. Para conseguir isso, uma das estratégias é encontrar parceiros nos países em que o Brasil quer fechar novos negócios. Só no ano passado, as exportações do agronegócio brasileiro chegaram a 88 bilhões de dólares, o que representa 46% de tudo que o país vendeu lá fora. O setor resiste à desaceleração da economia. De janeiro a maio deste ano, foram mais de 48 mil novas vagas formais de emprego na área agrícola, segundo informações do Ministério do Trabalho. E o país busca expandir ainda mais o agronegócio. O setor estima que as exportações do agronegócio brasileiro podem chegar a 300 bilhões de dólares por ano. E para atingir essa meta, é preciso conquistar novos mercados, já que produto o país tem de sobra. Para aumentar o peso do agronegócio na balança comercial brasileira, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Agência Brasileira de Exportações e Investimentos e de instituições do agronegócio se reuniram para discutir o PANAGRO, projeto para a promoção comercial do agronegócio brasileiro. As 10 entidades do setor produtivo presentes na reunião representam 40% de todas as exportações brasileiras. O programa será focado no acesso a novos mercados, melhoria da imagem do agronegócio brasileiro no exterior e na adição de valor às marcas. Criar uma alternativa de nós explorarmos esses novos mercados, abrirmos novos mercados, consolidarmos os mercados que nós temos. O Brasil, eu tenho defendido sempre, tem uma saída clara, evidente pelo agronegócio, não que a indústria não vá se recuperar, claro que vai, mas o agro é muito mais rápido, está pronto para fazer e aí nós precisamos acessar o mercado. A produção agrícola brasileira é vista no exterior como agressiva ao meio ambiente e um dos focos do programa é mudar essa imagem. Um dos grandes benefícios que o Brasil tem hoje é uma conjugação muito positiva entre o agronegócio e o meio ambiente. O Código Florestal brasileiro é um avanço extraordinário, único no mundo, não tem nenhum outro país que tenha essa condição de fazer o que o Brasil está fazendo. Se fosse aplicado em outros países do mundo, impediria a agricultura, de modo que nós temos um trunfo fabuloso, que é um elemento aglutinador de todos os segmentos, importante para promover uma reviravolta na imagem do Brasil no exterior, especialmente de uma imagem muito distorcida por razões diversas, inclusive algum de natureza leviana e mesmo venal, que impedem um crescimento do agronegócio do Brasil no exterior. O Brasil já detém 7% do mercado internacional do agronegócio e a meta é chegar a 10%. O coordenador do PANAGRO explica qual é a estratégia para conquistar novos mercados. Uma das coisas mais importantes para se abrir novos mercados é conseguir ter aliados locais nos países que pleiteiem a mesma coisa que a gente, que queiram comprar, por exemplo, carnes brasileiras. Então nós vamos fazer esse mapeamento, por exemplo, dos aliados lá fora. E vamos trabalhar com eles. E eles vão nos ajudar a abrir esse mercado. Agora o esporte. O técnico Roberto Cavalo alterou o Tigre para o confronto de hoje diante do Paraná.
A missão do dia é voltar a vencer na Série B. A pressão existe, sem sombra de dúvidas. Há 5 jogos, mais precisamente 30 dias, o Tigre não sabe o que é vencer na Série B do Brasileirão. E para voltar a vencer, o Roberto Cavalo adotou uma nova postura: falar menos e trabalhar mais. Conversamos, inclusive, agora tivemos a última reunião, antes do último treino, eu, o Gris e o Emerson Almeida, e definimos que vamos começar o jogo com aquela equipe que começou o treinamento. Nitidamente preocupado, Cavalo elencou suas prioridades para o embate de logo mais. A gente sabe que o nível da Série B está ficando cada vez mais difícil, essa é a realidade do campeonato. Os times todos estão se fortalecendo, da mesma forma o Criciúma vai se fortalecer, mas no momento nós estamos com desfalques, né? E estamos com um plantel forte, eu sempre digo isso para eles. Então nós sabemos que, por um detalhe ou outro, vão ter algumas dificuldades, por perfil, por características diferentes de um jogador para o outro, mas temos um grupo forte que sabe que está na hora de vencer. Então eu acho que o momento nosso agora é mobilizar bem nosso grupo com a torcida, pedir o apoio de vocês sempre da imprensa para apoiar até final do jogo, porque uma vitória nos deixa bem na tabela e qualquer resultado inverso sabe que fica cada vez mais difícil o acesso. Então nós temos que ter essa mobilização total para conseguir os resultados positivos. Sobre as constantes mudanças no time promovidas pelo treinador, Cavalo tem uma explicação: é preciso mexer até se encontrar uma formação ideal. A alternância entre Barreto e João Afonso é um exemplo claro disso. Você não tem a vitória, então você tem mudanças. O time que está ganhando não se mexe, é o ditado antigo, como a gente sabe, né? Mas a característica do João Afonso com o Barreto, ela tem uma certa diferença. E o João Afonso vem voltando ainda, não está naquele ritmo total que a gente conhece. O Barreto já mais entrosado com o Douglas, desde quando cheguei, tem jogado com os dois. Então hoje dentro de casa o Barreto começa jogando porque conhece bem a nossa equipe, precisamos de uma marcação melhor e vejo o Barreto mais inteiro nesse momento. Em meio às mudanças, Ricardinho saiu ganhando. O atleta acabou conquistando a confiança do técnico e vai sair jogando. O Ricardinho é um jogador que nos 90 minutos ele anda muito dentro do campo, quer dizer, corre bem, né? Mas com a ausência de Elvis e o Maranhão, né, nós não temos aquele meia de ofício, a não ser o Juninho, então nós vamos nos proteger um pouco mais, até porque o Douglas sai bem e o Ricardinho tem liberdade para sair. Então as duas colocações são certas. E para aqueles que pensam que o jogo diante do Paraná será moleza, Roberto Cavalo tem um recado. O Paraná Clube vem na nossa frente, vem jogando melhor fora de casa até do que dentro, né? Então isso nos preocupa um pouco, mas por outro lado nós conversamos muito com nossos companheiros, atletas, que está na hora de quebrar essa sequência de não vitórias. Então chegou a hora, esperamos até contar com o apoio da torcida, que ajudem para nós buscar esses 3 pontos que é importante para nós. A seguir, as notícias que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos às notícias que ganharam destaque durante a semana no sul do estado. Segunda-feira, criminosos assassinam um cidadão no centro de Criciúma. Assaltantes queriam o carro da vítima. Polícia agiu rápido e identificou os autores do latrocínio. Então, ou nós tomamos uma providência já, os órgãos públicos, a gente não consegue fazer nada, né? Eu não consigo contratar gente para ficar de segurança 24 horas. Essa não é nem indignação, vai ficar uma raiva que não vai ser fácil tirar. E através de informações populares, chegou à casa onde poderia se encontrar outro rapaz, que também foi localizado e preso. Mesmo com o término do contrato de divisão de multas de trânsito entre governo do estado e município, infratores continuam sendo punidos em Criciúma. Essa forma diferenciada do rateio, que vem trazer prejuízos ao município, ela pode vir a caracterizar a um prefeito e ao presidente da autarquia uma renúncia de receita e pode gerar problemas junto ao Tribunal de Contas, de multa, de, por que não, improbidade administrativa, como também nós, o município, neste convênio, se nós assinássemos por imposição do Estado,
não teríamos nenhum respaldo financeiro do Estado, ele não repassaria nenhum tipo de verba estadual. Terça-feira, mesmo com pautas consideradas urgentes, Câmara dos Deputados entrou em recesso. Tudo vai depender de um esforço concentrado do governo e se no próximo semestre haverá uma relação mais harmoniosa entre os poderes. A eleição do novo presidente da Câmara trouxe mais confiança aos parlamentares quanto à questão da celeridade nos processos. Rodrigo Maia disse em entrevista que irá organizar uma agenda com os temas considerados fundamentais para o governo de Michel Temer. Agora, Maia terá que saber distinguir bem o que é urgente do que é importante. Cavalinho, alegando problemas de saúde, pediu demissão e largou o cargo de auxiliar técnico do Criciúma. Um pedido de demissão do Cavalinho, auxiliar técnico, né, por motivos particulares, né, até de saúde. A gente está mudando, estamos colocando o Griso, né, treinador do Sub-20, efetivando como auxiliar técnico, né. Quarta-feira, Eduardo Deschamps, secretário de Educação de Santa Catarina, visitou Criciúma. Deschamps se reuniu com autoridades e professores da rede estadual de ensino. Mas poder um pouco conhecer quais são as dificuldades, angústias, né, que nós temos na ponta para poder sempre aproximar o governo em Florianópolis das regiões e a gente poder tentar resolver as situações com criatividade, da maneira mais rápida possível, num ano onde a gente tem restrições financeiras muito fortes em virtude da queda da arrecadação. Né? Desafio Jovem, há 31 anos em Criciúma, agora disponibilizará espaço para mulheres dependentes químicas. As mulheres vão ser acolhidas na matriz, que é no bairro Recanto Verde, o Desafio Jovem, onde nós tratamos os masculinos, os homens. E aí ela vai vir com mala e cuia para cá, já com o prontuário pronto, e daqui para frente ela passa a ser acolhida aqui. Mas o acolhimento, a entrevista, a preparação e tudo vai ser na matriz. Diretoria do Criciúma trabalhou rápido e anunciou Griso como novo auxiliar técnico de Roberto Cavalo. Para mim foi uma alegria e uma satisfação muito grande, porque trabalhar no Criciúma para mim já é um prazer, né? Trabalhar numa equipe que eu gosto, né? No time pelo qual eu tenho uma identificação muito grande. Quinta-feira, diretores da Criciúma Construções expõem a atual situação do grupo econômico. Hoje, mais de 26 empreendimentos já estão devidamente encaminhados à sua resolução. E outros 24 estão sendo entabulado, operacionalizado a resolução, somando 50 empreendimentos já encaminhado à sua resolução administrativa. Ou seja, não necessita de nenhum mais passo legal. É só questão de administração burocrática do repasse entre a incorporadora e o condomínio da construção. Criciumense será um dos treinadores da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa Paralímpica durante os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Já participei de alguns eventos, o mais importante tinha sido o Pan-Americano no Canadá. Foi um pouco de surpresa, apesar de eu ter mandado os documentos antes e tal. Mas eu fiquei bem feliz, assim, foi meio uma surpresa de última hora, assim, e é bem legal. Representar o Brasil é muito legal, né, sempre, em qualquer etapa, se for etapa de mundial, sul-americano, como eu já fui, latino-americano, agora os Jogos Paralímpicos é o mais importante, né. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Amanhã às 10 da manhã tem Esporte em Questão. Espero você. Uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau.